Como a mola está sendo alongada, ela provoca uma reação para voltar ao estado relaxado, isto é, para se contrair. Portanto, a força da mola aponta para a esquerda, ou seja, de B para A. Então é possível desenhar o diagrama de corpo livre com a força da mola para a esquerda e as forças de B até C e de B até D. A mola está relaxada quando seu comprimento é de 200 milímetros, conforme o enunciado. A partir do desenho, tens que ela possui um comprimento de 500 milímetros, portanto há uma deformação de 500 menos 200, que é igual a 300 milímetros. Sendo essa a deformação, que corresponde ao comprimento final menos o comprimento inicial, a força da mola é obtida com a equação 3.2 e corresponde à constante K multiplicado pela deformação S. E usando valores, tens que a força da mola é de 240 newtons. Os vetores FBC e FBD e suas componentes formam um triângulo retângulo. Então, usando a semelhança de triângulos para a decomposição vetorial, considerando os sentidos positivos para a direita e para cima, a componente x de FBC tem sinal positivo porque aponta para a direita e está para o cateto horizontal que vale 0,4, assim como o módulo da força está para a hipotenusa do triângulo retângulo menor. Então, isolando a FBCx, ela é igual ao módulo de FBC vezes 0,4, que é o cateto horizontal, dividido pela hipotenusa. E essa expressão simplificada resulta no módulo de FBC vezes 1 sobre raiz de 2. A componente y também recebe o sinal positivo, mas porque aponta para cima, e como o triângulo retângulo tem os catetos com o mesmo valor, FBCy é igual a FBCx, que corresponde ao módulo de FBC vezes 1 sobre raiz de 2. Usando o mesmo tipo de relação para FBD, a componente x está para o cateto horizontal, que vale 0,4, assim como o módulo da força está para a hipotenusa. E simplificando a expressão, tens que FBdx é igual a 0,8 vezes o módulo de FBD. A componente y está relacionada com o cateto vertical, que vale 0,3, e recebe o sinal negativo porque aponta para baixo. Então, FBdy é igual a menos 0,6 vezes o módulo de FBD. Com as forças decompostas, basta aplicar as condições de equilíbrio que estão na equação 3.3. O somatório das forças no eixo x tem que ser igual a zero. Então, tem-se a força x da mola, a componente x de FBC e de FBD. Substituindo as expressões correspondentes, observando que a força da mola recebe o sinal negativo porque aponta para a esquerda, então tem-se a primeira equação, que corresponde ao módulo de FBC vezes 1 sobre raiz de 2, mais 0,8 vezes o módulo de FBD é igual a 240 newtons positivo. A segunda condição de equilíbrio é que o somatório das forças no eixo y tem que ser igual a zero. No eixo y,
apenas as componentes de FBC e FBD. Então, a segunda equação torna-se o módulo de FBC vezes 1 sobre raiz de 2 menos 0,6 vezes o módulo de FBD é igual a zero. Então, tem-se um sistema com duas equações e duas variáveis, que resolvendo, chega-se ao módulo de FBC, é aproximadamente 145,46 newtons, e o módulo de FBD é de aproximadamente 171,43 newtons.